Luzes misteriosas no céu deixaram os moradores de várias cidades mineiras assustados. Olha lá, Evanique. O que é aquilo, hein, Evanique? Quem tá chegando? Eles quem? Homem. Uai, o Evanique colocou 2 dedos ali na testa e falou que estão chegando. O que é isso? Aqueles homens. Os homens que têm antena na cabeça? O que é isso, diretor? Que conversa é essa? Eu não vou sair daqui não, hein? Alguns municípios são da área de cobertura da TV Leste. Esse fenômeno visto no céu de Minas chamou a atenção de muita gente e as dúvidas são muitas. E a pergunta que não quer calar, afinal, do que se trata? Vieram buscar o Evanique? Hã? É raro o horário. Ó, o horário de vocês passar aqui em cima de nós é por volta de 11h50. Espera a abertura e leva ele. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram com um geógrafo e professor do Instituto Federal de Minas Gerais que vai explicar pra gente esse caso. Marcos, que conversa é essa? Nico, que mistério é esse no céu de algumas regiões do estado de Minas Gerais, entre elas aqui no Vale do Aço? Algumas pessoas gravaram vídeos e no vídeo elas relataram que seria um avião, será que um avião que estaria caindo, né? Outras já até brincaram, falando que os ETs já estavam chegando aqui em Minas Gerais. Bom, o fato é que surgiu uma dúvida, né, ontem à noite, quando assim, lá no céu estava passando, né, ali seria um cometa, né, algo luminoso, intermitente não estava, né, que a gente poderia sugerir que seria um avião. Bom, mas a gente, né, correu atrás para descobrir o que de fato estava ocorrendo no céu de algumas regiões de Minas Gerais, entre elas, como eu disse, aqui no Vale do Aço. E a gente está aqui com o geógrafo, que é o Helder Beltrame, ele também que é professor do IFMG aqui do município, que vai esclarecer para a gente o que de fato aconteceu ontem no espaço, no céu. Ô Helder, obrigado pela participação, boa tarde. O que de fato aconteceu? Esclareça para a gente. Muito obrigado pela participação. Marcos, boa tarde. Bom, o que nós temos de informação sobre o ocorrido passa da seguinte questão. Nós tínhamos a observância de situações ligadas a possibilidades de acidentes ou até mesmo da entrada de algum material, né, externo ao planeta, que a gente chama aí de meteoros, mas também nós temos a possibilidade de resíduos, né, que a gente chama de lixo espacial, que são materiais que estão fora, né, da atmosfera terrestre, lá na região, né, no espaço, em que são enviados para lá através de missões, né, durante décadas, né, nós enviamos material para lá, para satélites, estações espaciais, telescópios, né, e esses materiais, eles têm uma vida útil lá. Né? Então, em determinados momentos, eles deixam de operar, né? Alguns estão em órbita baixa, outros mais distantes, mas principalmente esses mais próximos do planeta Terra, eles são atraídos pelo planeta e muitos deles retornam. Então, o comportamento que a gente observou ontem, né? E aí fazendo uma análise com as informações que nós temos de órgãos oficiais e redes de pesquisadores discutindo o assunto, pelas características, a gente pode chegar à ideia de que se tratava possivelmente de um lixo espacial, de um resíduo desses materiais que foram enviados para o espaço e que era de um tamanho considerável. Por isso a visibilidade foi grande, né? Então você tem uma trajetória longa, foi visto não só em Minas Gerais, foram vistos em outros estados também, em Goiás, houve relatos também na Bahia, né? Então esse material ele entra em contato com a atmosfera, o atrito do ar com esse objeto, ele cria então um calor, então por isso ele fica incandescente, né? E ele vai desintegrando esse material. Né? Então, à medida em que esse material ele vem adentrando a atmosfera, então ele vai se desgastando, vai diminuindo de tamanho, a massa dele vai se reduzindo, a ponto de muitas vezes se dissipar, né? de simplesmente ficar em pedaços tão pequenos que já não são mais visíveis. Né? Isso é muito comum de acontecer. Tá? É mais raro acontecer em regiões povoadas para que se faça registro. Né? Mas é muito comum acontecer no planeta, né? Em vários momentos nós temos a reentrada desse material. Quando são materiais de tamanho considerável, né? E que afetam, tem algum risco, né? Alguma preocupação, eles são monitorados por agências governamentais, né? Mas no caso específico deste aí,
nós não tivemos nenhum registro, né, de monitoramento. E até então nós também não tivemos nenhum registro de área de colisão, então o que leva a crer que ele se desintegrou na atmosfera antes de tocar o chão, sem desenvolver maiores problemas a princípio. Ô Helder, há uma explicação o porquê que ele passa aqui pela região do Vale do Aço, há outras regiões também, né, que houve esse destaque desse lixo espacial, né, que agora você está dizendo para a gente. Tem alguma explicação por que ele passou por aqui? Não, isso é um caráter bem aleatório. Na verdade, é possível prever a trajetória localizando o ponto. Tá? É assim que é feito com qualquer corpo celeste, é assim que nós, por exemplo, conseguimos saber onde se coloca um determinado equipamento, né, lá fora, né, do planeta. Isso tudo é passível de monitoramento. Se ele tivesse, por exemplo, tivesse oferecido algum tipo de risco, possivelmente todo esse monitoramento seria feito, a trajetória dele seria traçada, e informações iriam circular com relação ao perigo de algum tipo de material como este, né? Como não houve, pode ser duas hipóteses. Não se observou, ou ele tinha-se certeza que ele não traria nenhum tipo de problema ou perigo para a população. Agora até é sobre meteoros, mas em relação a um lixo, né, espacial, qual que é a diferença? Bom, quando se observa no vídeo, se fosse um meteoro, nós teríamos um material com uma velocidade maior, tá? E não teríamos, talvez, a fragmentação que ocorreu de acordo com as imagens, né? Então, isso tudo baseado nas imagens que foram vinculadas, né, pelos observadores. Então, a gente consegue entender que há essa diferença. Então, se fosse um meteoro, nós teríamos uma velocidade de deslocamento maior e um comportamento diferente, ao contrário do que aconteceu pelas imagens que nós observamos. Esse lixo espacial poderia ser fragmentos, que eles falaram até do foguete Falcon, né, dos Estados Unidos, que poderia ter algum pedaço dele na atmosfera, né? São vários detritos que a gente tem lá fora, né? A gente brinca sempre que enviar esse material para lá é difícil, né? Tem se tornado comum, mas é difícil. Mas quando eles retornam, raramente quem o enviou o reivindica, né? Então, fica aí a questão de quem, né, quem seria, vamos colocar assim, a pessoa que seria responsável, porque quem envia é responsável pelo material. Então, até que nós tenhamos certeza, né, aí tem algumas especulações com relação a que poderia ser restos, né, de fragmentos de foguetes ligados aí, né, a empresas que estão fazendo muitos lançamentos, né, desses últimos anos, e que seria comum se parte disso retornasse. Muito obrigado pela participação mais uma vez, um ótimo dia para você. Está aí Helder Beltrame esclarecendo para a gente, Nico, sobre esse objeto luminoso, né, que trouxe aí muitas dúvidas e também curiosidades de algumas pessoas, passou em várias regiões, entre elas aqui na região do Vale do Aço. Esclarecido aí, então, para os nossos telespectadores. Eu volto com você. Isso é sobre o objeto lá que o Marcos falou. Você estava naquele objeto. Aqui, assim, por favor. Aqui. Eu sabia que eu conhecia o senhor de algum lugar, porque eu li bastante quando eu estava lá no primeiro grau, né? Sobre essas coisas de outro mundo. Primeira vez que você começou a trabalhar comigo, falei, parece que eu já li sobre esse camarada em algum livro. Mas eu achei que fosse alguma coisa que eu tivesse sonhado. Na hora que o Marcos contou a reportagem, ali eu percebi alguns objetos descem lá e viram pessoas. Uhum. Você já foi um objeto no passado. Contato com a Terra, Nicomedes. Que contato com a Terra, Nicomedes? Eu venho em contato com a Terra, Nicomedes. Leva... Contato... Aqui, eu não quero compromisso com o senhor. O senhor pode levar o Gabigol, o Paim já está de férias. Leva o Leonardo Porto com o senhor e o Felipe, que o Felipe tá bravo hoje. E o Pantera. Leva o Felipe lá no meio desses meteoros lá pro Felipe. Felipe tá pegando fogo hoje. Homem da Master com gato. Sai fora, rapaz. Você tá com... Esse cara não perde uma, né? Marcos, você, mas o Roger nem passar voando no alto aí, Marcos. Abre seu olho.